Arrocha. A rocha. Aô, galerinha aí, bom dia, galerinha do primeiro B de agricultura. Estamos aqui na nossa aulinha aí, nossa aula inédita aí no Meet, beleza? Então, nessa primeira aula agora eu vou falar para vocês sobre deslocamento escalar. Eu comecei até falando na terça-feira, não é isso? Antes eu expliquei lá a posição escalar, agora vamos para o deslocamento escalar. Então, nós temos aí um atleta, não temos? Certo? Certo? Temos Positivo. Isso. Certo. Tá, não repete, só fala uma vez. E aí, pessoal, é o seguinte: primeiramente, vê se vocês lembram que eu falei aquele dia. Pra gente determinar, conhecer o deslocamento de um móvel, quantas posições temos que conhecer? Quantas posições? Duas. Duas, aí, parabéns, quem? As duas posições, né? Então, se a gente olhar aí essa atleta, no instante inicial, que é 0 segundo, ela estava na posição 1.000 metros, né? Já no instante final ali, 1.800 segundos, ela estava na posição 7.000 metros. Logo, se eu perguntar para vocês, quanto ela deslocou? 6.000 metros. Isso. E como é que vocês fizeram para chegar nos 6.000 metros? 7.000 menos 1.000. Aí, parabéns. Ou seja, aí vem a pergunta do Kenzo. Fala, professor Márcio, então, o que é esse deslocamento? Como é que nós sabemos, né? Porque a física é desse jeito, pessoal. Uma coisa é você calcular, né, na mente. Ótimo, parabéns. Então, o aluno que consegue para mim já falar ali os 6.000, parabéns, tá ótimo, porque ele teve duas posições. Mas para calcular o deslocamento, nós temos fórmula, né? Então, a física ela é dotada de fórmulas, de equações, ok? Então, como que eu calculo o deslocamento? Ó, a ideia de variação da posição ou deslocamento escalar, simbolizado aí por ΔS, né, o Pedro, né, Pedro? Né, o Pedro lá do inglês, ΔS. Delta na física significa variação. E S é do espaço em inglês, que é space. Então, ΔS seria a variação do espaço, a variação da posição, que é o deslocamento escalar. Então, como que eu calculo, tá? Então, o deslocamento escalar vai ser a posição final menos a posição inicial. Onde a posição final é o S e a posição inicial é o S com o izinho, que é o espaço inicial, né? Certo? Então, tá claro ali? Ó, então, o deslocamento escalar é o ΔS, que vai ser a posição final S menos a posição inicial SI, que é a posição, que é o Si, né? Posição inicial. Então, se você coloca ali, ó, no nosso exemplo, se você coloca ali 7.000, que é o S, menos 1.000, que é o SI, então vai ficar 7.000 menos 1.000 dá quanto? 6.000. Aê, tá vendo? Viu que interessante? Então, esta vai ser a primeira forma que vocês estão conhecendo na física, que é a forma do deslocamento escalar, que é a variação da posição. Tá claro? Nesse caso, aí nós temos ali embaixo que a atleta ela estava indo de uma posição menor para uma posição maior ou de uma posição maior para menor? Maior pra menor. Da menor para maior, né? 1.000 é menor que 7.000. Então, da menor para maior. Então, quando um móvel qualquer, porque nesse caso a atleta é um móvel, lembra que o professor explicou que é um móvel. Então, nesse caso, a atleta é um móvel. Então, quando um móvel qualquer, ele vai com as posições crescentes, ou seja, de uma posição menor para maior, ele está no sentido da trajetória, né? Ele está no sentido da trajetória. Então, nesse caso, o movimento é progressivo. Então, o que é um movimento progressivo? É quando um móvel qualquer desloca no sentido da trajetória, da posição menor para a posição maior, está no sentido da trajetória, sempre no sentido positivo da trajetória, isso podemos dizer, não é indo para a direita, é no sentido da trajetória, não importa se ela está sendo orientada para a direita ou para a esquerda. Então ficou claro aí, nessa primeira forma, o que é o deslocamento escalar e o que é um movimento progressivo? Ficou claro? Sim. Legal. Aí vocês só ligam Mais ou menos. só liga o microfone na hora de falar, tá? Ô, Cauã, você é aquele menino lá que tava usando aquele negocinho da borboleta, né? Você com aquele outro. Ou errei? Acho que é, né? Vamos lá. Ficou claro, Cauã? Ficou. Então vamos ver se ficou claro. Ó, continuando aqui. Agora, a atleta, continuando falando da atleta. Ela foi, né? Lá no primeiro teste foi do 1.000 ao 7.000.
Agora, no segundo teste, ela tá indo de onde? Olha lá, na figura. Dos 5.000, Para. 2.000. Ah, isso, muito bem. Então agora ela descansou, tomou uma aguinha, né, se hidratou, tal. E agora ela pegou e tá, tipo, voltando. Vamos pensar assim, voltando, né? Vocês estão vendo que a trajetória tá orientada para onde? Para a direita ou para a esquerda? Pra Pra direita. esquerda. Para a direita. Direito. Ah, isso. E a atleta tá indo para onde? Pra esquerda. Esquerda. Aí, muito bem. Então ela está indo de uma posição menor para maior ou de uma maior para menor? Tá maior pra Melhor para menor. menor. Ah, então significa, tá vendo que ela não está indo de ré, ela está voltando. Então, nesse caso, pessoal, ela está deslocando no sentido contrário da orientação da trajetória. Então, quando isso acontece, o movimento é retrógrado. Então, ela vai ter um deslocamento negativo. Por isso que chamamos de deslocamento escalar, que é um deslocamento negativo. Faça para mim, então. Se esse deslocamento é negativo, quanto que vai dar o deslocamento dela agora, na volta? 3.000? 3.000? Olha o que o Juan escreveu. O Juan escreveu menos 3.000. Será que o Juan está certo? Hã? Tá certo, tá certo. Tá certo. Por quê? Porque você não vai fazer 5.000 menos 2.000. Você vai fazer o quê, né, Juan? 2.000 menos 5.000. Tá vendo? Então, quanto que dá 2.000 menos 5.000? Menos 3.000. Isso. E aí, exatamente, usou essa fórmula, ó. Tá vendo? Então, sempre o deslocamento a partir dessa fórmula. O que que diz que é a fórmula de deslocamento? A posição final menos a posição inicial. Inicial. Né? Isso. Nesse caso aí, lá no segundo teste, quanto que é a posição final? 2.000. 2.000. A inicial? 2.000. 5.000. 5.000. Então, 2.000 menos 5.000 vai dar menos 3.000. Portanto, nesse caso, por isso que o movimento é retrógrado. Então, vocês viram que é importante, pessoal, que o deslocamento escalar, ele vai ter sinal. Ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, do que eu já falei aqui, quando que o deslocamento escalar é positivo? Quando ele vai do Quando tá menor indo pra pro maior. direita. Ah, isso. Quando que o deslocamento escalar é negativo? Quando ele vai do maior Quando pro ele vai menor. do maior para o menor. Aí, nossa, tá vendo? Por isso que eu digo que vocês é o melhor primeiro B de agricultura que eu tenho. Por causa disso. Que maravilha. Essa fera aí, meu. Estão vendo que interessante? Agora vem a outra pergunta que eu já falei. Como é denominado o deslocamento escalar positivo? Isso. Progressivo. Como que é denominado o deslocamento aí no movimento contrário? O deslocamento negativo? Retrógrado. Retrógrado. Aê, garotada. Ficou show, então? Tranquilo? Alguma pergunta? É mais ou menos, é mais difícil, mas tá entendendo. Alguma pergunta? Fala aí, eu quero pergunta. Não. Pesquisa no Google. Ah, tá. Depois vocês vão ter a gravação. Vamos assistir bastante. Continuando. Aí, vocês viram que o deslocamento, ali quando a atleta, né, deslocou de 0 e tal, ela teve o quê? Um intervalo de tempo. E vocês vão precisar para determinar também o intervalo de tempo. Tem hora que você pode fazer mentalmente. Tem hora que você vai precisar jogar na fórmula, que quando eu explicar a velocidade. Então, o que é o intervalo de tempo? Então, se a gente olhar aqui, olhando aqui, ó, no primeiro teste, quantos segundos a atleta gastou? Fala aí pra mim. 8.000? Não, segundos. Ali tá de 0 1.800. 1.800. Aê! No segundo teste, ó, quantos segundos ela gastou? 900. 900. Então, 900. como é que vocês fizeram aí? O que vocês fizeram aí pra falar pra mim que no primeiro teste foi 1.800 segundos e no segundo teste foi 900? O que vocês fizeram? Olhou ali pra baixo, ele falava. Não, mas o que vocês fizeram? Que cálculo vocês fizeram? Isso que é a minha pergunta. Que cálculo? Não tem cálculo. Tem, claro que tem. Tem dois números. Vocês não viram que lá no deslocamento tem cálculo? Aqui também tem. 900 mais 0? Menos. Ah,
900 menos zero. Quanto dá 900 menos zero? Menos 900. Não, 900 é maior. 900 menos zero. 900. Aê! Portanto, pessoal, na física tudo tem cálculo. Ninguém chegou onde chegou na física sem fazer cálculo. Logo, o que é o intervalo de tempo, pessoal? Ele representa a diferença. Olha o que é o intervalo de tempo. Representa a diferença entre os instantes final e inicial, registrados aí pelo cronômetro, não é isso? Que é o equipamento. Por exemplo, no seu celular você tem cronômetro. Né, Juan? Quando tá jogando futebol, não tem lá a disputa, a gente fala 2 ou 10? Não é isso? 2 ou 10? Tem ou não tem, Juan? Sim. Então, Tem aí mesmo. aí você coloca lá no celular, coloca ou progressivo ou regressivo, não é isso? Quando você coloca progressivo, aí o tempo final vai ficar positivo. Se você colocar regressivo, o tempo final ali vai ficar diminuindo, tendendo a zero. Você coloca lá 10, ele vai baixando, né? Então, fala, Juan. Juan vai perguntar. Juan, fala. O intervalo de tempo é igual? Como assim? Vai lá, continua. Ah, isso, você escreveu. Naquele lá, o intervalo de tempo é igual a 900, que é 900 menos zero. Logo, o que é o intervalo de tempo? É o ΔT. O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo? O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo Inicial. Isso. Vocês lembram daquele exercício que eu coloquei tanto lá de grandezas físicas, como também no trabalho? Lembra que no primeiro exercício lá, o da grandeza física, vamos ver se vocês lembram. Falava do que mesmo? Que eu pedi para vocês acharem o intervalo de tempo. Falava do que? Falava do programa de televisão. TV. Isso. E no trabalho, vocês já viram que fala do quê? O que tem o intervalo de tempo? Fala do quê? Fala da Fórmula 1. Entendeu? Então, o que significa? Como é que você vai fazer para calcular o intervalo de tempo? Vai ser sempre o tempo final menos o tempo Inicial. Isso. Olha lá aquela frase importante ali embaixo, ó. Que o instante inicial registra o momento em que se iniciou a medição do tempo. E o instante final é aquele em que se interrompeu a medição do tempo. E não necessariamente quando o movimento é interrompido. É quando você começa a observar. Por exemplo, assim, fala, vou observar quanto tempo, por exemplo, o galo, tem um galo aqui, ó, cantando aí. Vou observar qual o intervalo de tempo que o galo demora para cantar, de um canto ao outro. Tá vendo que interessante? Então isso é observação física. Você vai ficar ali, né? Ouvindo lá a onda sonora que o galo vai emitir. E aí, imagina, quantos segundos vocês acham que o galo demora para dar para cantar assim, quando ele começa? Quantos segundos? Um dia. 3 segundos. Não, um dia não. É porque ele conseguiu respirar para cantar de novo. Né? Lembra? Aí, ó, por exemplo, ó, ele vai cantar ali. Daqui a pouco ele canta de novo, Então, eu tô levando aqui pra natureza, né? Olha lá, cantou de novo. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Tem um galo cantando aqui? Hã? Dá Não, pra... Tô ouvindo. Eu tô aqui na floresta, aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer uma onça, vai aparecer aqui Acabou passares pulando de pau em pau. vai Eu tô ouvindo minha marreca de quero-quero aí no fundo. Isso, vai aparecer um tigre, vai aparecer aqui daqui a pouco. Uma onça. O tigre. Ei, quem que levantou a mão aí? Pergunta. Alguém levantou a mão? Fala aí. O Cauã. Foi o Cauã. Fala, Cauã. Falar o quê, professor? Meu celular bugou aqui, eu derrubei ele no chão. Cuidado, vai quebrar o celular e você vai ficar sem aula. Tá, deixa eu fazer outro exemplo. Por exemplo, na lavoura, na agricultura. Como que vocês observariam o intervalo de tempo na agricultura? Assim, algum exemplo. Falei, algum exemplo simples que dá para relacionar aqui. Quando você planta. Isso, muito bem, né? Por exemplo, o cultivo, né? O cultivo, por exemplo, assim. O professor vai explicar para vocês, o professor Alisson. Lembra do Alisson? Ele vai explicar lá da germinação, né? Por exemplo, assim, vamos lá, vamos ver quantos dias, por exemplo, ocorre a germinação do café, né? Do grão do café, da soja, assim por diante. Então, vocês estão observando o intervalo de tempo. Estão ou não estão?
Sim? É mesmo? Então, Aí. Então ficou claro o que é o intervalo de tempo? Ficou. Maravilha. Vamos que vamos. Então vamos continuar. Agora vamos para um conceito um pouquinho mais difícil, que é o deslocamento escalar, juntamente com a distância percorrida. Se eu explicar, vocês acham que deslocamento escalar e distância percorrida tem diferença ou não tem diferença? Fala para mim. Tem. Eu acho Eu que acho que tem diferença. Qual seria assim a diferença? Vamos ver. deslocamento escalar, eu acho que é a escala do movimento que a pessoa percorre. E a distância percorrida é independente do movimento, ela sempre vai estar percorrendo a distância, tanto E- sendo regressiva quanto, tanto sendo crescente quanto decrescente. Eu gostei. Primeiro eu vou explicar que a palavra escalar significa, pessoal, que ela não vai ter direção e sentido. Você vai observar apenas, né, a posição inicial e final, e nesse caso tem sinal. Por isso a gente fala de deslocamento escalar, certo? E que nem você colocou, e a distância percorrida significa assim, todo o percurso, incluindo a ida e a volta, né, quando ocorre. Viu que interessante? Então, o deslocamento escalar, ó, falando antes de eu ler ali, o deslocamento escalar, ele só vai importar a posição inicial e a final. Agora, a distância percorrida é todo o percurso. Como exemplo, vamos pensar no jogador de futebol, lá do Flamengo, por exemplo, o Gabigol. Vamos pensar no Gabigol, né? O Gabigol, você pode ver que quando ele tá jogando, ele vai para lá, vem para cá, hora corre, hora anda, tal, né, caminha e tal. Então vocês já notaram que os jogadores têm um cropped, mas não é um cropped. top. É, tipo um top lá, exatamente, ele tem um top. Ali, gente, está acoplado o aparelho de GPS, tá entendendo? Certo? Ali é para ter toda a análise, né, sensorial de movimento dele, tá? Então ali vai ter todo o movimento dele. Para depois eles vão coletar, vão jogar aqueles dados, vão plotar lá no computador, tá vendo? Vai ter toda a linguagem de programação. E aí vai fazer toda a leitura, vai reduzir todo o seu percurso durante o campo. E aí se o jogador, por exemplo, ora ele tem um rendimento de 9 km, no outro dia tem um rendimento de 4, no outro dia um rendimento de 20. Mas 20 é exagero, tá? Só como exemplo. Então esse jogador ele vai ter que ser monitorado, porque como é que pode ele não ter por exemplo, assim, um rendimento, né, ali, certo, padrão, próximo, todo jogador, todo jogo que ele ficar titular, tal, né, assim um rendimento próximo, tá entendendo? Então é dessa maneira que tem o monitoramento ali do GPS, certo? Então ali vai colocar todo o percurso dele, tá? Então ficou claro, mais ou menos, vocês poderem entender a diferença entre deslocamento escalar e a distância percorrida? Que essa é a parte mais difícil, né? Então vamos lá. Então vamos entender agora com a mesma atleta. Vamos lá. No primeiro, vamos lembrar. No primeiro teste, ela foi para que direção? Para que sentido, desculpa? Para que sentido? Ao contrário, para a esquerda. Não, para direita. O primeiro foi para direita, lembra? O segundo. Para Para a a esquerda. esquerda. E agora, vamos lá, fala para mim. No terceiro teste, o que a atleta tá fazendo? Olha lá na setinha, acompanha as setas verde, roxa, amarela. Olha lá. O que ela fez? Ela deu em círculo. Ah, né? Então ela saiu, vamos olhar no tempo, ó. Onde que o tempo é 0? Qual posição? 3.000 metros. 3.000. Então ela saiu do 3.000, certo? Aí depois, ó, saiu do 3.000, tá? Aí ela foi até onde? 4.000. 4.000. Não, foi até 4.000. Olha na seta verde. 3.000. 6.000. Então ela saiu do 3.000 no instante zero. E foi até onde lá? Olha a verde, acompanha a verde. 6.000. 6.000, beleza. Aí ela não parou. É assim que o atleta faz quando ele tá treinando lá pra maratona. Não parou. O que aconteceu quando ela chegou no 6.000? Ela passou. Não, ela não passou. O que aconteceu quando ela chegou no 6.000? Ela voltou? Ela voltou. Isso. Aí ela voltou e parou onde agora, ó? No instante 1.600. No 3.000. Não, olha o roxo. No 4.000. No 4.000, que é o instante final. Portanto, vamos fazer análise na nossa mente, para depois eu mostrar a fórmula. Na nossa mente, que eu já falei também. Vamos lá.
Na ida, quantos metros ela deslocou? Na ida? 3.000. 3.000. Na volta, quantos metros ela deslocou? 2.000. 2.000. Quanto que ela deslocou total? 5.000. 6 6 mil. mil. Quanto que ela deslocou total? 6 mil. Não, ela deslocou só 5.000. Não, ela... 8. Não, calma. Ela deslocou só 1.000. 10.000. Só 1.000. É o amarelo. Tá vendo? Viu que interessante? Quanto que ela deslocou total? 1.000. 1000. 1.000. Mas por que que o professor tá falando que ela só deslocou 1.000? Por quê? Porque só os 1.000 que ela foi não voltou. Porque ela voltou pro mesmo. Quase no mesmo Ah, lugar. tá. Tava. Deslocamento escalar. Isso. E ó, por quê? Porque ela vai fazer 4.000 menos 3.000. Quanto que é 4.000 menos 3.000? 1.000. 1.000. Aí, tá vendo que interessante? É para vocês poderem entender o que eu tô colocando. Agora, pergunto: quantos metros ela percorreu? 6 mil. Quantos que ela percorreu? Vai pensando. 8 mil. 5.000. 5.000. 5 mil! Ah, isso! Então ela percorreu 5.000. Só um, fala pra mim, só um de vocês. Quem acertou 5.000. Por que que você está falando que ela percorreu 5.000? 3 mais 2, 5. Ah, porque foi 3.000 na ida e 2.000 na Volta. volta. Agora vocês vão entender. Estão vendo a diferença importante entre deslocamento escalar e distância percorrida? Que o deslocamento escalar, você só calcula a posição final menos a posição. Inicial. Não importa o que ela fez, tá vendo? Não importa. Agora, a distância percorrida, você soma os deslocamentos de ida e de volta. Então, você vai ter que calcular o deslocamento de ida, vai calcular o deslocamento de volta e vai somar. Mas, nesse caso, eu já disse agorinha que existem dois tipos de movimento. O progressivo e o retrógrado. Então, agora eu pergunto de novo. Na ida, ó, no verde, na ida, o deslocamento dela foi progressivo ou retrógrado? Progressivo. Progressivo. E na volta? Retógrafa. Retrógrado, né? Porque é negativo. Pera aí, mas se o Juan deve estar pensando, fala, professor, mas se eu somar 3.000 com menos 2.000, vai dar 1.000. Concorda comigo? Concorda? Se eu somar 3.000 com menos 2.000, não vai dar 1.000? Sim. Só que eu não vou fazer isso, eu não vou usar os sinais. Ah, a distância percorrida você determina os deslocamentos, depois você soma só os módulos. Você despreza os sinais. Tá claro que eu vou mostrar na forma. Vocês desprezam os sinais. Então você só vai somar realmente. Você vai calcular os deslocamentos de ida, que é a posição final menos a inicial. Vai calcular o deslocamento de volta, que é a posição final menos a inicial. Um vai dar positivo, o outro vai dar negativo. Por exemplo, a pergunta lá Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem perguntou para mim aqui em off. A Andreina perguntou, professor, mas então sempre eu vou ter que calcular a ida e volta? Sim. Sempre na ida vai ser positivo e na volta é negativo. Não importa o sentido, pessoal. Sempre na ida, tá? Se o positivo é na ida, o negativo é na volta. Se o negativo for na ida, o positivo é na volta. Sempre vai ter um positivo e outro negativo. Quando inverte inversão de sentido, quando ocorre inversão de sentido. Então, esse ponto é importante para você depois ficar memorizando o que eu estou falando. Então, deslocamento escalar é a posição final menos a inicial. Já a distância percorrida é a soma do módulo dos deslocamentos de ida e de volta. Ficou claro? Fala para mim se ficou claro. Ficou. Então, agora fica olhando, Andreina, a fórmula. Olha só que top, ó a fórmula, ó. Então aí eu separei, ó. Para determinar a distância, né? Para determinar a distância percorrida pelo atleta, né? Devemos considerar os deslocamentos escalares de ida e de volta em valores absolutos. Quando eu falo, Gabriela, olha a minha fotógrafa aí, minha assessora de fotos e vídeos, tá ali, ó. Gabriela, olha que interessante. Os valores são absolutos. Quando o professor fala valores absolutos, você despreza os sinais. Você vai calcular, um vai dar positivo, outro vai dar negativo. Aí você coloca naquelas barrinhas. Tá vendo aquelas barrinhas lá embaixo? Significa módulo.
Então a distância percorrida vai ser o deslocamento 1 em modo, que é o da ida, mais o deslocamento 2 em modo, que é o da volta. Pode ver ali, ó, quando o professor separa os dois, né, os dois, como é que fica interessante, ó. Deslocamento da ida deu 3.000, positivo, coloquei lá dentro. Deslocamento da volta dá 2.000, negativo, coloquei no módulo. Quando eu tiro desse módulo, eu só vou tirar os valores absolutos. Então vai ficar 3.000 mais 2.000, que vai dar quanto? 5.000. Aê! Palmas para vocês. Ficou claro a diferença? Sim. Aí. Agora vem outra pergunta. E se não ocorrer inversão de sentido? Fala, Cauã, fala aí. Você levantou a mão de novo. Ô, professor, não entendi o que você falou, não. Muita gente começou a falar. O que você tá falando? Hã? Eu não entendi a trajetória da volta. Da volta. Ó, vamos olhar aqui, Cauã, olha que interessante. Cauã, vamos voltar aqui. Ó. Tá vendo aí nesse terceiro teste? Ela saiu de onde? Do 3.000. Pra direita. Não é isso? E foi até onde? Para a direita. Ela foi até onde? Até os 6.000? Isso. Então, quando na ida, ela deslocou quantos metros? 3.000. Foi isso? Que é 6.000 menos 3.000. Vai dar 3.000. Certo? Ok? Certo. Na volta. Na volta, ela estava no 6.000 e foi até o... 4.000. Isso. Então, quando eu faço 4.000 menos 6.000, dá quanto? 2.000. É, dá menos 2.000, né? Então, menos isso. Então, a distância percorrida vai ser a soma só dos valores numéricos. Só do 3.000 mais o 2.000. Quanto que vai dar? 3.000 mais o 2.000? Vai dar 5.000. 5.000. Então, Cauã, vamos jogar aqui, ó. Então vai ter, lembra, o professor falou, na física tudo tem o cálculo. Então você vai somar só os módulos. Dá uma olhada, vai somar só os módulos. Você vai somar ali, ó. O deslocamento da ida foi 3.000. Tá vendo ali a mocinha indo, ó? 3.000. O deslocamento da volta foi menos 2.000. Mas você vai jogar dentro dessas barrinhas, que chama módulo. Tá vendo? O módulo é as barrinhas. Sempre aí dentro. Tô vendo. Aí quando você tira das barrinhas, você só tira só os valores numéricos. Você não tira os sinais. Então você vai tirar 3.000 mais 2.000. Quando você tira do módulo. Então quando dá 3.000 mais 2.000... 3.000 mais 2.000? 5.000. 5.000. Aí, tá vendo que interessante? E vai ter um exercício desse. O professor colocou para vocês calcular. Vai ter exercício desse, onde vocês vão calcular lá o deslocamento escalar e a posição e a distância percorrida. Ficou claro? Ficou? Entendi agora. Ah, tá. Mas daí vem outra pergunta. Deixa eu só arrumar um negócio aqui, porque para aparecer certinho. Aí vai ter outra pergunta em cima disso, tá? Ó, quem sabe faz ao vivo. Aê, garoto. Agora vem uma pergunta seguinte. E, por exemplo, no análise de movimento, não ocorrer inversão de sentido. Será que o deslocamento escalar e a distância percorrida vão ter valores diferentes? O que vocês acham? Sim. Ó, imagine que você vai só num sentido. Será que deslocamento escalar e distância percorrida vai ter valores diferentes? Se for em linha reta? Não vai ter. Toda vez que não ocorrer inversão de sentido, pessoal, a distância percorrida, tá, vai ser igual o deslocamento escalar. É nesse slide, ó. Ó o que o professor vai ler. Em muitos casos, os valores obtidos para o deslocamento escalar e para a distância percorrida são distintos, são diferentes. Se não houver mudança de sentido do movimento, a distância percorrida será igual ao modo do deslocamento total. Não vai ser diferente, porque você foi só num sentido. Por exemplo, eu saio de São Miguel e vou para Alvorada do Oeste. Só. Então, quanto que vai dar meu deslocamento escalar? Em média, aproximadamente. 67 km. Porque a posição final lá, o 67, menos a inicial, que é o 0, que é a referência aqui em São Miguel. Quanto que vai dar a distância percorrida? Vai dar o mesmo. Porque você só foi.
Então a distância percorrida vai ser o próprio deslocamento escalar na ida. Tá entendendo? Ok? Agora se eu pego, ó, fica olhando que exemplo interessante. Eu saio de São Miguel, vou para Alvorada. Depois vou lá, compro lá um coelho. Estamos chegando na Páscoa, vou lá buscar um coelho bem grandão, gorducho. O que eu vou fazer com esse coelho grandão e gorducho? Fala aí pra mim. Quem quer falar? O que eu vou fazer com o coelho grandão e gorducho? Fritar. Você come coelho? Claro, eu Sopa. Não, eu vou assar ele. Coelho Fazer sopa. coelho só presta assado, tá? É sério, né? Muitos países adoram coelho. Coelho é bom assado, pessoal. Eu vi um pessoal que faz sopa com coelho. Vai. Eu tenho um coelho em casa. O microfone tá ruim. Emília, não tá dando pra te ouvir, não. Ah, eu tô te ouvindo, Emília. Pode falar que eu consigo te ouvir. Fala. Eu tenho um coelho em casa e eu não asso ele, só que minha família inteira quer, sei lá, fritar ele. Não, entre aspas. fala pra eles que esse coelho é de estimação. Aí não pode ter. É só quem... de estimação. Isso. É quem cria coelho, né? Lá no IFO mesmo de Colorado, lá tem coelho, gente. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, tá? Vou mostrar uma foto de um coelho. Lá tem um coelho que ele dá 1,70 m quase. Vou mostrar um vídeo pra vocês do coelho, tá? Não deixa eu esquecer, tá? Sério. Vou mostrar um vídeo pra vocês que eu fiz do coelho que dá 1,70 m de altura quando ele fica em pé. Beleza? Não deixa eu esquecer, tá? E lá tem coelhos enormes, onde eles criam para poder vender, para comercializar para as pessoas assar, tá? É diferente, tá bom? Esse coelho pode, beleza? Não de estimação. De estimação não, viu, Emília? Esse aí ele vai trazer ovinhos da Páscoa para você no domingo, tá? Não esquece, beleza? Então, vamos lá. Para mim encerrar essa parte aí, ó. Então, o exemplo que eu falei de São Miguel até Alvorada, eu disse que foi aproximadamente 67 quilômetros. Né? Então eu vou lá, saio de São Miguel, vou até Alvorada, compro o coelho grandão e volto para São Miguel. Que eu lembro que dá aproximadamente 67 km. Quanto que dá o meu deslocamento escalar? 60 mais 60. Não, dá zero. Né? Dá zero. De onde que eu saí? São Miguel? São Miguel. E para onde que eu cheguei? Novamente, de volta. Alvorada. Não, de volta. São Miguel. São Miguel. Se São Miguel era a origem, quanto que vale a posição inicial em São Miguel? 0. Zero. Quanto que é 0 menos 0? Zero. 0. Ah, isso, muito bem. Agora vem outra pergunta. Quanto que foi a minha distância percorrida? 7 e alguma coisa. 134. 5. 134. Né? Porque 60 mais 60 é 120. 7 mais 7 é 14. 120 mais 14 dá 134. Portanto, quanto que o professor deslocou? Escalar? 0. Quanto que eu percorri em quilômetros? 164. 134. Aí, 164. aí, tá vendo como que na prática você vai compreender bem o que que é o deslocamento escalar, o que que é a distância percorrida? Agora compreenderam melhor? Como é que é? Faz? Compreendo. Eu compreendo. Agora, ó. Mas, ó, que a minha pergunta aquela hora. Mas, caso haja trechos com inversões de sentido, a distância percorrida será sempre maior que o deslocamento total. Logo, ó, a distância percorrida ela vai ser sempre maior ou igual o deslocamento escalar, nunca menor. Nunca vai existir você deslocar, você percorrer menos do que você deslocou. Se você vai no mesmo sentido, é igual. Se você vai e volta, a distância percorrida será sempre maior. Pode ver que eu dei o exemplo agora de São Miguel Alvorada. Ficou claro, meninada? Tranquilo? Árvore do meu ódio não tem. Ficou, professor. Juan perguntou. Fala. Vamos aproveitar para tirar dúvida. Oi. Perguntei não, professor. Não? Alguém falou aí. Alguém falou. Então vamos lá. Eita lasqueira. Para a gente encerrar essa primeira parte. Eu vou voltando aqui perguntando. Ó. Primeira parte. Olha que maravilha, ó. Olha que maravilha. O que significa deslocamento escalar mesmo? E como que eu calculo? O que é o deslocamento escalar? É do ponto A ao B, esse negócio assim? Isso. Tecnicamente? O deslocamento escalar é a posição final menos a posição
Inicial. Inicial. Que significa variação de posição. Variação de posição ou variação do espaço. E o que eu preciso conhecer para a gente determinar mesmo o deslocamento escalar? O que eu preciso conhecer? A posição inicial e a final. Isso, nossa! Eu preciso conhecer duas posições. Com uma posição você não calcula. Você precisa conhecer... Aí, arrepiei. Vocês são demais. Então eu preciso conhecer duas posições. Ficou claro? Aí. Sim. Quando que o deslocamento escalar é progressivo? Quando ele vai de um ponto menor. Quando ele vai de uma posição menor para maior. Entendeu? Não importa o sentido. Beleza? Tá? Entendeu? Então, sempre de uma posição menor para o maior. Oi? Quando que o deslocamento escalar ele é retrógrado? Quando ele vai de uma posição maior para uma posição menor. Aesto, parabéns. Muito bem. O que significa intervalo de tempo? Vai ser o que o intervalo de tempo? Vai ser sempre... É quando o movimento é interrompido. Isso, o intervalo de tempo vai ser sempre o tempo maior no instante maior, menos no instante menor. Aí eu venho uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Existe intervalo de tempo negativo? Na física? Ou na prática? Sim. Na prática pode ser, mas o intervalo de tempo ele é sempre progressivo, tá sempre positivo. Quando você marca lá no futebol, quando coloca regressivo, é só para apitar, por exemplo, você coloca lá para dar o alarme, né? Deu 10 minutos, aí vai de 10 a 0, né? Mas na física isso não existe, é só na prática. Na física não existe instante negativo, é sempre progressivo, beleza? Nunca vai ser negativo. Tá claro isso? Tá? Sempre o maior menos o menor. Ficou claro? Ficou. Nunca vocês podem colocar na forma negativa. Nunca. Aí, para encerrar essa parte, qual a diferença entre deslocamento escalar e distância percorrida? Que o deslocamento escalar É a posição final menos a inicial, né? Que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. E o que significa distância percorrida? É a soma de todo o percurso. Vale. Ué, Kenzo? Foi mal, pessoal. O bagulho bugou aqui. Ai. Vai lá. A vida, né? O que você fez aí, Kenzo? Que até nem agora eu sei. A mesma coisa que o senhor, só que o meu bugou, o senhor não. Então, mas daí apareceu. Pra mim aqui saiu. O senhor vai ter que espelhar sua tela de novo. Brincadeira, hein, Kenzo? Tinha que ser o Kenzo, hein? Meu Deus do céu. Cala a boca, moço. Pronto, voltei. Ah, achou que eu não sabia, né, Kenzo? Não aí mexe. eu tô pra isso mesmo. Viu como é que o professor sabe? Beleza, vamos lá, vamos concluir. Ó, então vocês viram que a distância percorrida vai ser a soma de todos os percursos. Beleza? Ida e volta. Certo? Certo? Certo. Aí. E aí encerra aqui na fórmula. Fala, professor, nós vamos usar as duas fórmulas? Vai. Para deslocamento escalar. Vai ser essa aqui. Ó. Posição final menos a inicial. E para distância percorrida vai ser essa aqui. Que é a soma do deslocamento de ida mais o de volta. Se não correr volta, vai ser só o de ida. Aí o delta S2 some. Fica só o delta S1. Beleza? Tá claro? O professor, isso daí vai estar no AVA depois? Vai estar em tudo quanto é lugar, em todas as plataformas digitais, entendeu? Star Plus, HBO Max, vai estar também no Netflix, entendeu? Vai estar também no Flá TV+, vai estar em tudo quanto é lugar. No Globoplay. Flá TV. Paga minha Netflix, então, pra eu poder assistir essa aula lá depois. Vai estar toda a plataforma. Então agora... YouTube tem no Flá TV, vai lá. Vai na Flá TV, né, Gabriela? Vai estar também no Gold TV,
No Casé TV, tu quanto é lugar. Hein? Eu vou cobrar minha Casé não, Casé é Vasco, professor. Ah, é fácil. Não, o caso é só no Não, Gold. não, Só não. no Gold, isso mesmo. Agora, ó, o intervalinho agora de 3 minutos que eu vou trocar de link, beleza? Vou encerrar essa gravação, trocar de link para o outro conteúdo. Vai lá, tomem água, vão ao banheiro, toma café, belezinha? Daqui eu já aviso vocês, já mando no grupo. Oi, vai rápido, senão o professor vai fechar a porta. É, eu vou fechar a porta. Valeu! E o celular na bolsa.